Boa noite, meus bebês especialistas. Viana aqui para a gente começar mais uma aula aí de Excel básico para dar sequência aí no nosso curso. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre uma das principais funções aí que a gente tem dentro dos Excel, que são as fórmulas. Eu convido a vocês aí a me acompanhar essa noite. Queria reforçar aqui no início aí da nossa live para que vocês nos sigam nos nossos principais canais e meios de comunicação, tanto aí no Instagram, aqui no YouTube e também lá no LinkedIn. A gente também está trazendo conteúdo para vocês aí toda segunda, quarta e sexta. Espero que vocês deixem muitos comentários. Peço para se inscreverem aqui no canal do YouTube. Tem muita gente assistindo o vídeo aí que não é inscrito, para que você aí receba as notificações quando a gente postar um vídeo novo, saiu do forno, você já recebe aí no seu celular, no seu computador. Então, vou reforçar aqui no início da nossa live, não deixe de inscrever. Não paga nada e não dói o dedo. Vamos lá, por gentileza, vai lá, ativa o sininho, dá o joinha nesse vídeo que nos ajuda muito. Vou pedir também para que, mesmo que você assista depois desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, aqui, falando sobre o que você gostaria de conhecer e saber aí do Excel, né, do Power BI, do Word e também do PowerPoint, que isso é muito importante para nós, para a gente filtrar aí os conteúdos que vocês estão pedindo aí, tá bom? Vamos lá, hein? Vamos começar a nossa aula de hoje, então, sem mais delongas. Bem, nossa aula, como vocês sabem, é de forma muito prática, né? Então, quero trazer um conteúdo aqui para vocês, hands-on, mão na massa. A gente vai começar aqui, né, falando sobre uma situação, problema que a gente tem. A gente tem uma planilha de faturamento, onde é proposto que a gente faça algumas atividades, alguns exercícios. Essa planilha, gente, eu vou disponibilizar para vocês aí para baixarem, está aqui na descrição aqui da nossa live, tá? Ela vai ficar aí aberta mesmo para você que está vendo esse vídeo depois, né? Pode baixar, não se esqueçam, o Excel é prática. A melhor forma da gente aprender Excel é praticando, não tem outra maneira, tá? Então, o que eu peço para vocês? Assistam esse vídeo, mas baixem o material, façam o exercício, ficou com dúvida? Não guarde a dúvida para você, volta aqui nessa live, nesse vídeo, coloca aí no chat que de acordo com as nossas possibilidades a gente responde. Eu e o Butini estamos aí à disposição para a gente compartilhar conhecimento da melhor forma possível aí e trazer um conteúdo de muita qualidade para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. O Excel aqui já está aberto, né? Lembrando que, dando uma pincelada rápida, a gente está numa guia do Excel. Aqui no Excel a gente tem as guias aqui, né? Que são as abas da planilha. E a gente tem aqui também as guias que é onde a gente pode ter acesso às funcionalidades do Excel, tá bom? Aqui é uma planilha mais trabalhada. Percebam aqui que a gente então tem o nome do cliente. Aqui está dispostos os meses do faturamento. Aqui está com uma coluna de crédito aprovado, média, maior e menor. E aqui tem um limite, que eu vou explicar um pouco aqui para frente para vocês para que ela serve. Vamos começar aqui, gente, dando uma formatada e deixando essa planilha mais gerencial, vamos dizer assim. Eu, particularmente, gosto de retirar essas linhas aqui de grade. Aonde eu retiro essas linhas de grade aqui? Vocês vão ver aqui na guia Exibir, aqui ó, em Mostrar linhas de grade. Quando a gente clica aqui, observem que a planilha fica com esse fundo branco. Ela fica mais atraente, né? Podemos dizer assim, para que vocês consigam visualizar aí de uma forma mais gerencial a planilha, tá bom? Bom, retomando aqui, vamos aqui quais são as sequências do exercício que a gente tem que fazer. Quais são as funções, fórmulas dentro do Excel? Basicamente é a mesma coisa, tá bom? Quais são as fórmulas, as funções que a gente vai usar nesse exercício? A gente vai usar aqui a fórmula soma, média, máximo, mínimo, se e conte-se, tá bom? Vamos lá. Faça os somatórios das vendas por mês e calcule as médias, o maior e menor faturamento. Qual que é aqui, então, a proposta? Eu quero saber o quanto que a empresa vendeu por mês. Eu vou vir aqui posicionar o meu cursor na célula B17. Lembrando, gente, que toda fórmula do Excel ou função começa com o símbolo do igual, tá?
Ah, Viana, como é que eu sei dessa questão de começar com a fórmula igual? Ó, para esse vídeo agora, vai lá na nossa aula 1 e não deixem de assistir a nossa aula 1, onde foi um resumo geral sobre as principais funções e funcionalidades do Excel, para vocês aí depois virem aqui para a aula 2 e estarem muito mais bem preparados, tá bom? Então vai lá, quem não viu, parou agora, pode ir lá assistir a nossa aula 1, tá bom? E aí esse vídeo também, que como falei, vai ficar disponível aqui no canal, você assiste esse vídeo depois com muito mais aderência, né, com muito mais condição de desenvolver aqui os exercícios que a gente vai fazer, tá? Lembrando também, gente, não, ficou com dúvida em qualquer exercício aqui, como está gravado, é só depois voltar o vídeo um pouco mais calmo, ou então deixe nos comentários que a gente vai respondendo. Vamos lá, vamos usar a fórmula aqui, soma. Eu vou escrever, então, a soma, como o próprio nome já indica, soma, ele vai somar os termos que eu for ali, né, selecionar. Vou selecionar aqui com o cursor do mouse, vou selecionar a célula B7, clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar até a célula B15. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou selecionando um conjunto de dados onde eu quero que ele faça soma. Vou fechar aqui, né? Fechar aqui o parêntese e vou dar Enter. Automaticamente, ele vai pegar toda aquela lista que eu selecionei e vai somar os valores. No mês de janeiro, então, pessoal, o quanto foi que essa empresa vendeu? Essa empresa vendeu R$ 8.230, tá bom? Bem, posso fazer, gente, de duas maneiras aqui para que a gente coloque esse valor ao longo dos meses. Eu posso clicar na célula B17, eu posso vir cá e no canto inferior direito, aonde meu mouse muda aqui de figura, percebam, nessa bolinha, eu posso arrastar a fórmula para o lado direito. Bem, o que eu fiz aqui? Eu fiz aqui, pessoal, uma cópia, né? Basicamente era um Ctrl+C, mas de uma forma mais dinâmica, tá bom? Bem, essa daqui também é uma das funções. Olha, eu posso também fazer, pessoal, uma dica aí de atalhos que são muito úteis aqui dentro do nosso dia a dia, né? Ele aumenta a produtividade aí de vocês no uso das planilhas de Excel. Eu vou dar um comando aqui, gente, chamado Ctrl+Z. Ctrl+Z é um comando que ele volta para a última ação antes daquele momento, tá bom? Eu estou dando um Ctrl+Z aqui porque eu quero voltar antes dessa ação que eu fiz de arrastar a fórmula para o lado direito. Percebam que quando eu fiz isso, ele voltou somente com o conteúdo para a célula B17, tá bom? Ah, Viana, e como que eu faço para ir para frente? Como é que eu faço para adiantar o conteúdo? Um outro comando, um super comando aí, eu espero que vocês anotem aí, é o Ctrl+Y. Ctrl+Y, ele refaz aquela ação que ele tinha acabado de desfazer, tá bom? Então, percebam, Ctrl+Z desfaz e Ctrl+Y refaz, tá bom? Fica a dica aí para vocês, não sei se vocês já conheciam, mas é muito útil essa dica aí, tá bom? Bem, como eu vou voltar aqui, Ctrl+Z, porque eu quero mostrar para vocês uma outra questão, um outro atalho, eu vou dar um comando, gente, chamado Ctrl+C. Ctrl+C, você vai apertar o Ctrl, junto com o Ctrl apertado, você vai apertar a tecla C. Percebam aqui que nesse momento a célula B17 ele ficou, né, aí piscando na sua tela. Bem, esse comando significa que você copiou o conteúdo dessa célula, eu vou selecionar esse conteúdo até aqui a célula G17. Percebam que eu selecionei, apertei a tecla Shift, com a tecla Shift pressionada, eu selecionei as células laterais para a área direita, tá bom? E vou apertar um outro comando de atalho chamado Ctrl+V. Ctrl+V, gente, significa que eu estou colando o conteúdo. Ele tem a mesma função do arrastar. Percebam, então, que são maneiras diferentes de fazer a mesma coisa dentro do Excel. Qual é a melhor? Aquela que você identificar que aumenta a sua produtividade. Você tem liberdade aí para escolher, né? Para saber e utilizar aí no seu dia a dia aquilo que para você é mais prático, tá bom? Fica a dica aí para vocês. Ah, mas Viana, existe uma outra forma? Também existe. Vou dar aqui um novo Ctrl+Z. Vou aqui dar um ESC. Se eu quero parar de selecionar e de copiar esse conteúdo, eu vou dar um ESC aqui
percebam que ele parou aqui automaticamente de copiar o conteúdo, tá bom? Vou fazer ali, ó, fazer o comando. Cliquei na célula B17, apertei, mantive pressionado o Shift, vou colocar seta para o lado, seta para o lado, seta para o lado, com o Shift selecionado. Percebam que selecionei o intervalo aí de B17 até G17 e vou fazer um outro comando chamado Ctrl R. O Ctrl R, gente, ele já é o Ctrl C e Ctrl V automaticamente. Ó, Ctrl R, ele já copia e cola o conteúdo para vocês aí. Ele funciona tanto na vertical também quanto na horizontal, tá bom? Ele tem essas duas possibilidades aí de você estar utilizando para fazer a colagem do seu conteúdo, né, ou da sua fórmula aí para as demais células que você desejar, tá bom? Bem, então aqui a gente já gerou uma das primeiras informações que a gente queria. A primeira informação que a gente pediu aqui embaixo, não sei se vocês lembram, era para a gente saber o total de vendas que a empresa realizou aí de forma mensal. A empresa aqui, então, pessoal, realizou 8.230 em janeiro e assim sucessivamente até junho, tá bom? Bem, aí vamos para a segunda. Calcule as médias. O que é a média? A média é uma fórmula que a gente já aprendeu na aula 1. Ela faz uma média aritmética, tá bom, turma? A gente tem algumas médias, se a gente for lá dentro do estudo da estatística, né? A média simples, a média ponderada, tá bom? No caso aqui é uma média de aritmética simples. Eu vou usar lá o igual para chamar a função, vou digitar, lembrando que a média aqui é com acento, né? Vou escrever média, olha lá, já automaticamente ele me habilita. Aqui, pessoal, vocês têm uma breve descrição, se vocês observarem, retorna a média aritmética dos argumentos que podem ser números ou nomes, matrizes ou referências que contêm números. Mas isso eu vou guardar para a gente ter numa próxima aula, tá bom, pessoal? Numa próxima aula, a gente fala aqui sobre essas outras funcionalidades da média. Bem, vou abrir o parêntese e vou marcar um intervalo de dados a qual eu quero que ele calcule a média. No caso, gente, a média aqui, ela faz sentido tanto para o mês quanto também para o cliente. Mas se vocês observarem a forma como a minha tabela está montada, ela já está predisposta para que eu calcule a média do meu cliente. O mais interessante, pessoal, que eu chamo a atenção de vocês, não é só saber, tá, pessoal, fazer aí a utilização das fórmulas e a função do Excel. É mais importante que vocês aí aprendam a analisar os dados de uma forma muito mais de conhecimento técnico sobre o que é ou não importante para a empresa de vocês, ou para o gerente, ou para o diretor, ou para o coordenador, ele saber de informação útil para a tomada de decisão. Tá bom? Então, não vale a pena somente aprender a questão técnica do Excel. Vocês também precisam se aprofundar no negócio, na atividade da empresa de vocês, para que vocês entendam quais são os principais números, os principais indicadores que vocês vão conseguir aí extrair do sistema, né, do RP que vocês utilizam, para jogar para o Excel, para montar esses indicadores, tá bom? Então, a média aqui, ela me permite, gente, ter a visão de quanto que meu cliente ABC, ele me comprou do mês de janeiro a junho. Vou aqui puxar, marcar, né? Lembrando aí com o botão esquerdo, clico na célula que eu quero, arrasto ainda com o botão, né, apertado, pressionado, até onde eu quero. Bem, vou fechar aqui e vou dar Enter. Olha lá, o meu cliente ABC, ele me comprou, gente, do mês de janeiro a junho, R$ 975 de uma forma média. Significa que, por mês, mais ou menos, ele me comprou R$ 975. Ah, mas, Viana, ele não comprou R$ 975, ele comprou lá em mês de junho 2.000, sim, mas lembrando que é uma média aritmética simples. Ele soma todo o valor e depois divide pela quantidade, tá bom? Para te trazer aqui um valor de análise para que você tome a decisão. Vou marcar aqui, ó, vou usar aqueles comandos que a gente aprendeu há um pouco tempo atrás, há um instante atrás, do Ctrl R. Vou selecionar o intervalo aqui do I7 até o I16 e vou dar o comando de Ctrl R. Opa, desculpa, Ctrl R não, pessoal, perdão, vou voltar aqui, é Ctrl D, tá?
Vou dar aqui o Ctrl D. Ctrl D, gente, é para vertical. O Ctrl R é para horizontal, tá bom? Perdão aí, só fazendo essa correção. Ctrl R, Ctrl R horizontal. Ctrl D, ele é para vertical. Olha lá o que ele faz. Ele cola e já copia e cola a fórmula para você aí nas demais linhas, ok? Olha lá. Então aqui a gente já tem a média aqui de quanto cada cliente comprou. Para que isso? É bom você saber aqui para qual cliente, né, ele está dando mais destaque, né, dentro aí dos seus faturamentos. A gente observa aqui, né, que o cliente ABC é o que mais comprou aqui da nossa empresa, ou seja, o cliente ABC é um dos mais importantes aqui. A gente já pode tirar algumas informações estratégicas e úteis aí dentro do nosso processo de tomada de decisão. Bem, mas dando sequência, a gente quer usar agora aqui a fórmula maior. O maior significa qual é o maior faturamento, foi a maior compra desse cliente. Igual a maior, né? Perdão, maior, vou usar a fórmula maior, lá, e vou marcar qual é o intervalo que eu desejo que ele pegue. Eu vou marcar aqui um intervalo de B7 a G17, vou apertar 1, e olha lá, ele está perguntando aqui, gente, qual é a posição do maior. Vou colocar 1 aqui, maior 1, olha lá, significa que eu quero o primeiro maior. Primeiro maior, eu podia pedir o segundo maior, o terceiro maior. Esse 1 aqui é a posição. Eu quero o primeiro maior, tá bom? Ah, Viana, e se eu colocasse 2? Vamos lá? Se eu colocasse 2 aqui, olha o que ia acontecer. Ele vai pegar o segundo maior. Se vocês observarem aqui, qual foi o segundo maior faturamento? Foi R$1.000. Ah, e qual foi o quarto maior? Se eu colocar aqui no lugar do 2 o 4, observem o que acontece, 800. Se vocês observarem aqui, ó, primeiro maior, segundo maior, terceiro maior e o quarto maior. Então, observem que aqui te dá uma possibilidade, uma flexibilidade de você escolher a posição do maior número. No caso, eu vou colocar um 1 aqui. Ó. Vou colocar um 1 e vou lá o primeiro maior. Ah, e aí vamos lá para o menor faturamento. Qual foi o mês de menor faturamento dessa empresa? Vou colocar o igual, vou vir cá, colocar menor. Ele tem a mesma estrutura, né, da fórmula maior. Vou selecionar o intervalo que eu desejo, né, de B7 a G7. Vou colocar ponto e vírgula e vou colocar 1 também, que serve a mesma maneira, tá bom? Fechar parênteses e vou dar Enter. Olha lá, o menor faturamento dessa empresa, no caso, ele ocorreu, pessoal, aí de R$500, que foi no mês de janeiro, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Eu vou aqui selecionar tanto a célula G7 quanto a K7. Vou vir aqui no cantinho inferior direito, nessa bolinha, onde meu mouse ele muda de símbolo, e vou arrastar a fórmula aqui. Ó. Verifiquem que já foi tudo auto-preenchido. Lembrando, gente, que são comandos que a gente pode usar no Excel para aumentar a produtividade. Qual é o melhor? Aquele que você identifica que é mais prático para vocês, tá bom? Que aumenta a sua eficiência aí. Fica a dica aí para vocês usarem, experimentarem e verificar qual que é o melhor, tá? Bem, dando sequência aqui, vamos lá para o demais. O crédito pode ser aprovado se a média do cliente for maior ou igual ao limite mínimo, apareça sim ou não. Então, percebam que aqui, qual é a indicação do enunciado? A gente tem que falar se o crédito, né, desse cliente, ou seja, se o faturamento ele vai ter que ser pago à vista ou a prazo, de acordo com a média e no limite mínimo estabelecido. Qual é a situação? Se o cliente, a média de compra dele for, né, lá, ó, for maior ou igual ao limite, vai aparecer sim. Eu posso, então, fazer com que esse cliente me pague financiado, me pague daqui a 30, 40, 50, 60 dias. Se não, ele vai ter que pagar à vista. Significa que eu não vou aprovar o crédito desse cliente, tá bom? Como é que eu faço isso? Bem, para fazer aí, eu vou usar a fórmula se, né? Eu vou fazer uma comparação lógica. Eu vou comparar se o valor da média é maior ou igual ao limite mínimo. Mas observem que a média ela é por cliente, ela é variável.
mas o meu limite ele está fixo na célula G3. Ah, mas eu posso escrever então lá 750. Você pode até fazer isso, colocar lá escrito na hora de fazer a estrutura da fórmula o valor de 750. Porém, caso esse limite aumente ou diminua, você vai ter que toda hora mexer no código da fórmula. Você vai ter que entrar na célula e fazer a alteração desse valor. Quando você faz ela relacionada, ou seja, está vinculada a uma célula, quando você faz a alteração naquela célula, ela automaticamente já muda todo o valor. Isso deixa a sua planilha mais automática, isso deixa a sua planilha mais dinâmica. Vou mostrar para vocês aqui de forma prática isso que eu acabei de explicar. Vamos lá. Conforme eu falei, a gente vai usar a fórmula SI. Vou clicar aqui na posição H7, vou escrever o igual. Vamos lá, se, vou abrir o parênteses aqui, se esse daqui, que é a posição I7, ele for maior ou igual ao meu limite, que está aqui na G3, olha um detalhe importante que a gente já aprendeu na aula 1. Eu vou travar a célula dando um F4. Percebam quando eu apertei a célula F4, ele vai trazer esses cifrões aqui para mim, tanto no início lá, depois ele vai travar depois do J. O que ele está fazendo aqui? Quando eu arrastar a fórmula, né, quando eu copiar e levar o conteúdo para baixo, ele vai manter essa posição fixa. Ele vai colocar o I7 para I8, I9, I10, I11, porque ele vai fazer essa comparação por cliente, que é a posição I7, que me representa a média, mas ele vai me manter fixo o conteúdo da J3, que é o valor do meu limite. Aí eu vou colocar, se isso for verdadeiro, conforme a gente já viu na fórmula SI, significa que eu vou colocar aqui a expressão SI. Mas como é que eu levo um texto para dentro de uma fórmula? Eu coloco aspas duplas. Eu vou colocar aqui o shift, aspas duplas, e vou escrever sim. E fecho aspas duplas, ponto e vírgula. No caso, se não for verdadeiro, se o valor que eu estou comparando, ele não é maior ou igual a 750. Se não, eu não vou aprovar o crédito desse cara. Vou escrever não aqui, fechar parênteses lá, e vou não aprovar. Então, aqui, eu já vou automaticamente definir uma política de crédito da empresa. Olha lá. No caso, retornou sim, porque 975 é maior ou igual a 750. Se eu arrastar a fórmula, olha o que acontece. Ele vai colocar não para 716. Por quê? 716, ele não é maior e nem igual a 750. Lembra daquilo que eu falei de travar a célula? Olha lá, ó. Quando eu arrastei a fórmula, percebam que eu tinha colocado I7. Quando eu arrastei, ele transformou para I8. Ele já entendeu que aqui a minha fórmula está dinâmica na parte da média, mas ele está fixa na parte do limite, tá bom? Essa é a nossa intenção aqui. Bem, conforme eu falei também, eu poderia vir cá e, ao invés de digitar J3, eu poderia ter colocado o valor aqui de 750. Mas, como eu falei com você, se tiver alguma alteração, ficaria de uma forma muito mais trabalhosa a gente atualizar esse valor. Como eu coloquei fixada a J3, olha que interessante. Eu vou colocar o limite dessa empresa agora de R$600. Percebam que aqui, por exemplo, na linha 8, ele não tinha um crédito aprovado. Quando eu apertar Enter, olha o que aconteceu, o crédito dele foi aprovado. Percebam que aqui agora eu tenho uma tabela, uma planilha muito dinâmica, a qual ela permite a gente ter essa flexibilidade, né, de cenários. Vou dar um Ctrl Z para voltar à ação anterior, para a gente manter ali R$750 o nosso limite. Percebam que aqui, gente, já temos montado uma planilha de faturamento da empresa com algumas informações extremamente importantes para o seu gestor. A gente já tem a média de venda, o total de vendas que foi feita por mês, a média de vendas por cliente, qual foi o maior faturamento que ele comprou, o menor faturamento, e se, conforme a política de crédito da empresa, ele tem ou não um crédito aprovado, tá bom? Mas dando sequência aqui, ele está pedindo que na célula azul destacada, da cor clara, contabilize quantos cadastros foram aprovados, tá? No caso, ele está perguntando quantos aqui para a gente colocar cadastros foram aprovados. A gente vai usar a fórmula conte-se. Vou colocar o igual, vou colocar aqui, ó, conte
ponto .si, a gente também já aprendeu ela lá na primeira aula, ela faz uma contagem, mas de acordo com um parâmetro, né, determinado. Eu quero contar, no caso, eu vou selecionar o intervalo, como está pedindo aqui embaixo, lá, seleciono o intervalo de H7 até H16. Ponto e vírgula. Como é que eu coloco uma expressão de texto dentro de uma fórmula? Aspas duplas. Escrevo sim. Tem que ser da mesma forma que está escrito em cada célula? Sim. Tem que ser padrão. Tem que ser, se tiver maiúsculo, tem que colocar maiúsculo. Se tiver minúsculo, tem que colocar minúsculo, tá bom? Olha lá, Ctrl+X, vou dar Enter, 3 cadastros. Aqui, como a base de dados é pequena, a gente consegue verificar para fazer a checagem. Precisa? Não. O Excel, gente, é extremamente confiável. Ele é um sistema, né, usado universalmente, né, e mundialmente por muitas pessoas, tá? Pode ter total confiança e segurança nas planilhas que vocês montam aí. Olha lá, 2, 3 cadastros aprovados. Então, aqui, a gente fecha o exercício 1 com todos os enunciados que estavam sendo pedidos aqui, tá bom?